Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar aí mais uma semana de estudo. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Bom, você já está vendo aí a tela, né? CPI Silvio de Mello, componente de Física, terceira série, semana de 3 a 6 de novembro de 2020. Eu já vou começar aí fazendo a devolutiva das questões que eu deixei para vocês da semana passada, né? Uma Essa primeira questão é uma questão do Enem de 2017, foi no segundo dia de prova. A prova, eu peguei como referência a prova azul. Na prova azul é a questão 129, tá? Ela fala o seguinte, essa questão. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona como uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 1000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transferida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal, a uma pessoa que toca a cerca elétrica, que quando eu toco a cerca elétrica, eu passo a ser um único corpo com a cerca elétrica. Ou seja, por mim passa a eletricidade. O que é tomar choque? É a eletricidade passar por mim, né? Por que essas redes de proteção elétrica, essas redes eletrizadas, elas não são letais, entre aspas? Porque a amperagem dela é muito baixa aqui, ó. Você está vendo que é 1/1000 de ampere. Então, ela tem uma corrente muito baixa, né? Devido a uma grande resistência do seu gerador, né? Aí é o que ele vai falar aqui, ó. O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, em relação ao corpo humano. Essa, basta eu achar a amperagem, né, que passa por essa rede, e daí eu comparo com a diferença, né? Então, nós vamos fazer essa questão aqui. Olha só, o gabarito oficial fala que é a letra C, né? Lá do INEP. Então, a letra C diz que é milhares de vezes maior. Mas vamos confirmar por quê que milhares de vezes maior. Então, olha só, eu já comentei com vocês, né, que quando a pessoa entra em contato, ele forma um corpo com a rede, né? Então, nós temos o seguinte, pela primeira lei de Ohms, eu tenho aí, então, que é 10.000 volts, né? Então, é 10 elevado à quarta. É igual à resistência elétrica do corpo, né? O humano é de 1000 ohms, então 10 elevado a 3. Então, nós vamos pegar em uma corrente elétrica na ordem de 10 amperes. Então, essa rede elétrica, ela tem uma capacidade de 10 amperes. Então, se é de 10 amperes, essa capacidade, em relação à minha corrente, que é de 0,01 ampere, eu tenho o seguinte, olha só, 10 dividido por 1/100 de ampere, não, 10 amperes dividido por 1/100 de ampere, eu tenho aí 1000 vezes maior. Ou seja, o que significa isso? 1000 vezes maior. O que vai me dar aí como alternativa correta a letra C. Por quê? Olha só o que eu argumento. Logo, para que não seja letal para uma pessoa ao tocar a rede e passar a ser um só circuito com a rede elétrica, né? O gerador de tensão, que é o que vai gerar a fonte de energia, né? Precisa ter uma resistência interna da ordem de milhares de vezes maior. Então, se ele tiver uma resistência de milhares de vezes maior, pelo menos 1000 vezes maior, ele não vai ser letal para uma pessoa que toca na rede, né? Letal entre aspas, tá? Esse letal aqui, porque mesmo tendo uma amperagem baixa, dependendo do tipo de situação,
pode ser letal, tá bom? Dependendo do quadro da pessoa, né? Patológico, né? Ela pode ter alguma predisposição, pode ter alguma doença cardíaca, e aí pode ser letal o choque, tá bom? Então, depende do caso. Essa questão também foi colocada no Enem de 2009, foi no primeiro dia de prova, também eu peguei a prova azul, né, como referência. Aí ele fala o seguinte, questão 14, né, na prova azul de 2009. A eficiência de um processo de conversão de energia é definido como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o trabalho de entrada de energia no processo. Beleza. A figura mostra um processo com diversas etapas. Neste caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências nas etapas individuais. Ou seja, para cada etapa, se eu tenho uma melhora na eficiência, na minha eficiência geral, né, eu vou ter uma melhora geral, né? A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduo de calor. Por exemplo, o que ele está falando? É o famoso efeito Joule, né? Quando há uma variação na temperatura, eu estou perdendo, por exemplo, a ideia aí de energia elétrica para transformar uma energia mecânica, para usar no ventilador aqui na minha casa, eu estou perdendo parte dessa energia devido ao aquecimento da minha rede elétrica. E aí eu estou desperdiçando, que é algo inútil, né? Não é para essa finalidade, né? Eu não tenho para fonte de calor o uso dessa energia, né? Eu não estou esquentando uma churrasqueira elétrica, né? Não está sendo ligado o ferro de passar roupa, então não está sendo ligado um chuveiro elétrico, né? Então está havendo um desperdício aí, porque eu estou utilizando esse chuveiro, estou utilizando, por exemplo, um ventilador, estou utilizando o meu computador, mas está havendo uma perca de energia aí, é isso que ele está falando, né? Então nós vamos continuar, olha. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica em economizar recursos e combustíveis. Combustíveis aqui é na ideia geral de combustíveis, né? Não os combustíveis de origem fósseis, né? Então, nós vamos continuar. Aqui, ó. Deixa eu só voltar. Só diminuir aqui. Então, olha só. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral? Aí, como se trata de uma questão do Enem, é bom a gente ler cada alternativa, né? Eu vou fazer essa diferente, né, do que eu fiz a outra, mas porque a outra demandava a ideia de cálculo, né? Então, olha só. Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. Não, isso não vai mudar, né, em nada. Se eu aumentar a quantidade de combustível, quer dizer que eu vou gerar mais energia para compensar essa perca, né, ao longo do efeito Joule, né, ao longo do caminho. Não é eficiência nesse caso, né? Utilizar lâmpadas incandescentes. Não, incandescente é a pior lâmpada que a gente pode utilizar, né? Então já está errado a letra B. Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. Não, também pior, né? Também não é adequado. Utilizar cabos com menor diâmetro. Não, quanto menor o diâmetro, pior, porque aí vai esquentar mais a rede elétrica, né? Também está errado. Né? Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras. Isso, quanto melhor condutor, menor resistência, menor efeito Joule. Né? Quanto mais resistência, mais efeito Joule. Então, na resistência de uma chuveiro, então, ele faz bastante curva para criar ali uma resistência, né? Para criar o efeito Joule, para aquecer a água, porque ele quer gerar calor na água do chuveiro. Né? Aí ele fala, né? E lâmpadas fluorescentes nas moradias. E isso mesmo. Então, a alternativa correta é a letra E, né? Então, vamos ver o que ele fala, né? Gabarito oficial, letra E.
Ele fala, né? Uma das formas de melhorar a eficiência do processo, né, está na escolha de um material com base na condutividade elétrica, né? Então, quanto menor resistência eu tiver, melhor condutividade eu vou ter, né? Um bom condutor elétrico permite que a corrente passe com mais facilidade, né, diminuindo a perca de energia aí por efeito Joule, né, transformando em calor, né? Por esse motivo, as lâmpadas também fluorescentes, né, são mais eficientes, que ela tem menos resistência, né, do que as incandescentes, que permitem com o mesmo potencial, né, com a mesma capacidade. Questão de 2008, né, essa questão foi uma prova única, né, 2008 não tinha 2 dias de prova, como nós temos atualmente, né, era a prova única, né, só tinha, tinha as cores, né, amarelo, azul, rosa, né, tinha as cores, tinha. Então, essa prova é uma prova amarela, né, e nessa prova amarela foi a questão 25. Ela fala o seguinte, né, a energia elétrica tem sua origem no núcleo, a energia geotérmica, perdão, tem a sua origem no núcleo derretido na Terra. Há controvérsias, tá? Núcleo derretido da Terra. Tem gente que pode dizer que está no estado líquido ainda, tem gente que diz que está no estado sólido, tem gente que diz que está em líquido e sólido, tem gente que diz que é só sólido, né? Então é bem complicado. Há controvérsia, né? É bom você saber que existe outras correntes, né? Mas aqui nessa questão admite que é núcleo líquido, tá? Geralmente é ferro, tá? Ferro derretido. Atingindo a temperatura de 4.000 graus, né? Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radioativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água aprisionada em um reservatório subterrâneo é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões. E é o caso das regiões de águas termais, né? Como nós temos aqui na nossa cidade vizinha, né? Caldas Novas, né? Então, é o mesmo caso, né? Podendo atingir temperaturas até de 370 graus, sem entrar em ebulição, devido à pressão, tá? Então, ela mantém, porque a pressão é muito grande, então ela fica até 370 graus sem ferver. É isso que ele está falando, né? Sem evaporar, né? Sem evaporar, né? Ao ser liberada na superfície, a pressão ambiente, como é menor, né? Ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou geysers, né? Geysers. O vapor dos poços geotérmicos é separado da água, né? E é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. Isso é muito comum, né? As usinas geotérmica, né? Geo, terra, térmica de temperatura da terra, né? Ou em usinas de dessalinização da água, né? Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas, depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas, né? O que elas são, né? Vamos analisar. O item A. Utiliza a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhante os riscos decorrentes de ambas. Não, os riscos não, né? Essa parte final aqui não ficou muito legal. B. Funciona com base na conversão de energia. Não, potencial gravitacional, não tem nada a ver, não. Pode aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização. Não. Porque nós estamos falando de energia aqui, né? Assemelha-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em energia cinética. Sim, a energia térmica
gera calor. E o calor aquece essa água. A água vira vapor. E o vapor gira a turbina. Entendeu? Gira as turbinas que cinética do movimento, né? As turbinas é movimento. Aí transforma energia térmica em energia mecânica, né? Que é a cinética, né? E depois gera energia elétrica, né? Devido ao assunto que nós vamos estudar nas últimas semanas de aula esse ano, né? Que é o eletromagnetismo. Por que as turbinas geram eletricidade, né? As turbinas usam um recurso aí do eletromagnetismo, que nós vamos estudar. Serão cenas aí dos próximos capítulos, tá? Então, o que tudo indica aqui, a assertiva correta é a letra D, tá? Transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e depois em energia térmica. Não tem nada a ver com energia solar, né? Então, olha aqui. Nós vamos, então, alternativa oficial, letra D, né? As usinas termoelétricas, né, ou nucleares e geotérmicas, né, são extremamente semelhantes, né? Uma vez que todas essas usinas, após a fase de aquecimento da água, só que, bom, o que está usando para aquecer a água? A energia, o calor da Terra, né? O calor da Terra é usado. Não, é um reator nuclear, é o que muda. Eu não estou pegando energia geotérmica, eu estou utilizando um reator nuclear, né, uma reação nuclear para aquecer a água, e aí eu gerar a turbina e você gerar energia elétrica, transformar energia térmica, gerada pelo radiador, né, pelo reator nuclear, e eu transformo em uma energia térmica e que transforma essa energia térmica em vapor, gera vapor na água, né, que vai movimentar uma turbina, energia cinética, né. É o que ele está falando aqui, né, que vai produzir uma pressão suficiente para girar os rotores, né, os geradores magnéticos, convertendo a energia cinética em elétrica, né? Foi o que eu comentei com vocês. Isso aqui serão cenas do último capítulo que nós vamos estudar esse ano, pessoal. Eletromagnetismo. Elas se diferem apenas quanto a fatores de calor utilizados para crescer, né? Então, a energia nuclear utiliza um reator nuclear, né, para aquecer a água. E a energia térmica, né, geotérmica, utiliza a energia da Terra, né, o calor da Terra, para aquecer a água. E as usinas hidrelétricas utilizam a energia mecânica da água, a força da água que passa pelas, pelas turbinas que movimentam, né, que geram as turbinas. Aí utiliza a energia, as hidrelétricas utilizam a água passar por aquelas turbinas, né, a queda da água, né, que passa por aquelas turbinas que movimentam a turbina. Pessoal, no mais aí eu quero deixar para vocês a leitura, né, do próximo capítulo que nós vamos estudar, e você vai discorrer sobre o que é capacitância, que é o último assunto para fechar esse conteúdo, e nós já vamos entrar no eletromagnetismo. O que é capacitância, né, você vai encontrar no nosso livro, né, qual o modelo matemático da capacitância, qual a unidade no sistema internacional da capacitância, né, e o que é constante de elétrica. Isso você vai encontrar no nosso livro, na página 143, 144 e 145. Isso que significa isso aqui, né? 143, tracinho, 145. Quer dizer, tracinho, tudo que está compreendido entre esses dois números você vai precisar de ler também para o texto. Só uma página, né? Mas isso você tem que aprender a fazer essa interpretação, tá? Aí, então, você vai anotar no caderno? Não, você vai redigir um texto, né? Você vai ter lá na tarefa um link, você clicar do Google, no Google Sala de Aula, você vai clicar no link da tarefa, você vai ser direcionado para o Google Formulários, e você vai redigir um texto, né? Discorrer um texto, elencando esses principais tópicos aqui, né? Então, não precisa colocar os tópicos, mas simplesmente já descrevendo o que é capacitância, qual é o modelo matemático de capacitância, qual a unidade do sistema internacional e o que é constante dielétrica,
Basicamente é esse seu texto que você vai redigir, tá bom? No mais, eu me coloco aí à disposição de vocês para esclarecer alguma dúvida no horário do REAMP de vocês, e bons estudos.